Ok, já estamos gravando. Então, esta é a plenária nacional do EPEN, Sindicato Nacional, e hoje, dia 20 de junho, nós vamos tratar de fazer um breve balanço, né, uma retrospectiva, né, de o que aconteceu com essa negociação da campanha salarial de 2024 e que nós acompanhamos fora da mesa de negociação específica e temporária, e o que isso impacta, né, para nós, os técnicos de nível superior, para a nossa luta. Então, é mais ou menos esse o nosso percurso. Eu quero começar também situando aqui algumas coisas, depois eu passo para o Paulo, que vai fazer essa análise, né, essa conjuntura toda das greves também. A gente tem ainda um estado de incerteza, né, em relação às greves dos docentes e dos técnicos. E e aí a gente, depois da fala de Paulo, a gente abre para as participações, contribuições, esclarecimentos, o que quiserem. Então fica aberto para que cada um possa se inscrever, ou pelo chat, ou levantando a mão aqui no Slack, para a gente ter a participação de todos, tá? Isso é muito importante. É mais do que a gente falar, a gente quer também escutar e cada um ter a oportunidade de fazer a sua análise também, a sua avaliação, né? Sobre esse período que todos nós acabamos ficando envolvidos nesse tempo todo, desde março até agora. Então, para as inscrições, a gente pode ter 5 minutos de fala, tá? Para quem se inscrever, com direito a uma reinscrição, tá? Porque aí a gente fica com controle, né, um pouco mais democrático, assim, para que todos tenham o seu espaço. Tá certo? Eu acho que em relação ao funcionamento mesmo da plenária, essa informação. Nós vamos, lógico, né, tem uma relatoria também, como a gente sempre costuma fazer, para depois ter uns encaminhamentos, né, e uma memória desse nosso evento aqui, desse nosso momento aqui de discussão, de debate e um pouco de aprofundamento da conjuntura. Então, só lembrando algumas coisas assim, né, desse tempo, alguns dados que eu acho que são pontuais. A campanha salarial de 2024, ela teve início em julho de 2023. Então, assim que no início do ano, em março, a gente estava discutindo aqueles 9%, né, que o governo acabou concedendo para o primeiro reajuste. Em seguida, já começou essa campanha para 2024, justamente com a intenção de ter um tempo maior para discutir, para se acertar, né, quais eram as demandas, quais eram as possibilidades de atendimento. E a primeira reunião foi a entrega da pauta, né, dos servidores como um todo, que era a pauta, né, a proposta de 10,34% em 3 vezes. Essa pauta ela foi acordada com todas as categorias públicas, dos servidores públicos federais, com base nos estudos do DIEESE. Então, a gente tinha dados, né, da inflação, dos reajustes que foram concedidos dentro do período, né, de 2016 até 2010 até agora, e o que se chegou era que havia 2 blocos, né, de concessão de reajustes, e um que era o nosso, e ia pedir, então, esses percentuais de 10,34 em 2024, 10,34 em 2025, 10,34 em 2026. Foi assim que a gente entrou na mesa. No dia, essa pauta foi entregue em julho de 2023. O governo só recebeu o MGI em dezembro.
Em dezembro, o governo sugeriu, na mesa geral, para todas as carreiras, um reajuste de 4,5% em 2025 e 4,5% em 2026, estipulando ali o mês de maio como sendo mais ou menos uma data base, né, que poderia ser, então, considerado para todos os reajustes. Também acenou com reestruturação das carreiras, tá? E essas carreiras, então, é que poderiam ter os seus orçamentos, as suas percentuais, os seus reajustes diferenciados, mas a partir dessa base que todos receberiam, que todos seriam contemplados, 4,5% em 25 e também em 26. Em janeiro, no finalzinho de janeiro, porque já era final de ano, então no final de janeiro os servidores entregaram uma proposta unificada também de volta. Qual era o pedido? Era 6,5% em maio de 2024, que antes era 0 em 2024, e os servidores insistem em 6,5% em maio de 2024, 10,67% em maio de 2025 e 10,3% em maio de 2026. Tá? O governo tinha oferecido 4,5%, a gente pediu 10,6%, 10,3%. Tá? A partir daí, a mesa geral começou a esfriar, né? Porque havia muita discussão, muita dificuldade, e começaram a ser implementadas as mesas específicas, que tratariam justamente das carreiras, né? Da reestruturação, para que a gente pudesse discutir de percentuais diferenciados. Então, em março, a primeira mesa específica do PCCETAI foi instalada no dia 4 de março, ou melhor, ela foi instalada no dia 22 de fevereiro, a mesa específica do PCCETAI, 22 de fevereiro. E nessa primeira reunião ficou decidido que precisaria ter um grupo de trabalho para tratar das questões da reestruturação da carreira. Isso por quê? Porque as entidades não se entendiam. O Sinasef veio com não sei quantas propostas de reestruturação e a Fasubra com outras tantas. Então, não tinha uma proposta unificada para o PCCETAI. Vamos botar todo mundo sentado num grupo de trabalho e se resolvam lá, depois a gente conversa, né? O MGI tratou assim. Esse grupo de trabalho ele foi coordenado pela Comissão Nacional de Supervisão da Carreira, né? E durou 30 dias. Então, realmente produziu um relatório, né, que veio com a proposta inicial, aquela da junção do grupo da classe A com a classe B, com a classe C e a D, e com as tabelas verticalizadas, né? E o grupo, a nossa categoria, a categoria E, como referência. Quer dizer, a categoria E não recebe como referência, ela é o ponto de partida, não recebe percentual nenhum de reestruturação. O nosso percentual deve ser, e como até agora acabou ficando mesmo, deve ser apenas o percentual geral que é concedido na mesa geral, na mesa de negociação permanente geral para todos os servidores. Então, foi isso que aconteceu. Neste meio tempo que o GT estava trabalhando, o GT foi designado em 4 de março. 4 de março, o GT, por uma iniciativa da mesa específica e temporária, né, do MGI, sugeriu que fizesse o GT. No dia 4 de março, o GT começa a trabalhar e no dia 11 de março, a greve é deflagrada. Tá? Então, no meio da conversa, da negociação, não havia nem o ajuste de quais eram as demandas que seriam apresentadas, a greve foi a partir do dia 11 de março. E, bom, a partir daí, né, a gente teve várias e várias reuniões, que aí tem uma evolução que não vou, né, que a gente sabe que foi, vai e vem, mas a última proposta, então,
que está na mesa é a proposta de 9% em 2025, 5% em 2026, o STEP subindo para 4%, hoje é 3,9% em janeiro de 2025 e 4,1% em abril de 2026. E o Paulo vai dizer por que isso também não resolve nada para a gente, né? Porque de que maneira que isso impacta para nós, né? Para a nossa carreira. Progressão por mérito de 12 em 12 meses, antes era 18, e retornou aquela ideia da progressão por capacitação para aceleração na carreira a cada 5 anos, né? E aí também vieram e estão na mesa os percentuais de reestruturação com a referência para o classe E. Então, para nós, só o que tem é 9% em 2025, mais 5% em 2026. Tá? A classe D, além disso, tem 61% do piso da nossa categoria, a classe C, 50% do piso da categoria e a classe B, 40% do piso, e isso para todos dá um percentual muito mais elevado do que esse percentual de partida, né, que a gente deve, né, se for assinado o acordo, receber. A classe A, 36% do piso, que é a proposta de reestruturação. Então, é importante a gente entender isso, né, que reestruturação ela é percentual que vai fazer o piso da cada classe chegar naquele valor, né, que eles disseram, 60, 50, 40, da classe E, então é um percentual adicional àqueles valores que estão em negociação, né, para o reajuste geral em 2025, 2026. Então, Paulo, era isso, só para dar um ponto de partida, né, para a gente saber como está situado agora. Eu passo a palavra para o Paulo e, no final, ainda fala, então, a gente abre as inscrições para retomar aqui a nossa discussão. Obrigada a todos. Bom, boa noite, pessoal. Bom, a Ângela fez aí um resumo rápido aí dos principais pontos aí dessa negociação, né? E o que a gente tem hoje na mesa, aquilo que ela colocou, em termos de reajuste salarial, é importante destacar que para a categoria do nível superior, nós estamos tendo exatamente a mesma coisa que as outras categorias de nível superior ou não tiveram em relação ao mínimo que o governo ofereceu, tá? Carreiras que não entraram em greve também receberam essa mesma proposta dos 9% em 25, 5% em 26, 0% em 24. O que há de diferente na proposta para o PCC-TAI? O aumento do STEP de 0,1% em 25 e 0,1% em 26, que outras categorias não têm. O interstício, que passou de 18 para 12 meses, não deixa de ser um ganho, sim, né? E a questão que foi colocado por último, que é a volta da capacitação, né? Uma capacitação a cada 5 anos, e a possibilidade do RSC. Eu falo possibilidade porque isso ainda vai ser discutido na Comissão Nacional de Supervisão da Carreira, tem um prazo de 180 dias, o governo vai analisar, se comprometeu a implementar, mas a gente não sabe em que pé que isso virá, mas que mesmo sendo o RSC, não é uma coisa que vai atingir a todo mundo para chegar no topo da carreira. Tá? A gente precisa ter um certo cuidado em relação a isso. O RSC passa a ser realmente um ganho, tá? É um ganho para boa parte da
da base, né? Muitas pessoas vão ter direito, mas as pessoas têm que ter um certo cuidado. A gente não sabe em que pé que virá. Há muita gente aí já contando o RSC como se fosse uma coisa só para constar, uma coisa que todo mundo vai ter acesso, como se fosse quase uma coisa automática, né? Se que todo mundo, só por exercer sua atividade normal do dia a dia, tem direito. Então, tem que ter cuidado em relação a isso. Se o RSC ele vem como uma forma de compensar uma titulação, é, é normal que se espere que ele não ele tenha alguns critérios, né, que não será meramente o exercício natural ou as atividades comuns do servidor, tá? Bom, mas em termos práticos, como é que sai o nível superior dessa mesa de negociação? Por enquanto, nós estamos pior do que entramos em relação à greve. Ah, mas teve o reajuste. Sim, teve o reajuste. Teve o reajuste, como as outras carreiras também tiveram, tá? Ou seja, tivemos o mínimo de reajuste. Não precisaria de greve para isso, tá? Ah, mas se não fosse a greve, não vinha os 5%. Não é bem assim. Os 5% veio para todo mundo. Quando o governo acabou com a mesa geral, que tinha feito lá 4,5, 4,5, o governo disse que só iria negociar reajuste nas mesas específicas. E por que que ele fez isso? Porque ele percebeu que as carreiras que ele já tinham reestruturado, e que são as carreiras que ganham mais, elas também fariam jus a esses 4,5, 4,5 se viesse numa mesa geral e comprometeria boa parte do orçamento em relação a isso. Então, o governo percebeu isso e acabou com a mesa geral, passando tudo para a mesa específica. Na primeira reunião da mesa específica, ele veio com 9,5, 9 para 2025, 3,5 para 26. A categoria, claro, que não aceitou. E na segunda, ele já veio com 9,5%. Ah, isso foi um ganho da greve? Eu tenho minhas dúvidas, porque esse 9,5% foi estendido para todo mundo. Bom, mas assim, o papel nosso aqui não é criticar a greve, não é nada disso. Mas a gente precisa justificar por que que nós não entramos na greve. Nós não entramos na greve porque essa foi uma greve que começou com a pauta de congelamento ou de achatamento do salário do nível superior. Então, nós já dissemos isso. Como é que você entra numa greve cuja pauta está o achatamento do salário no nível superior? E a quem defende a questão da lateralização, e eu acho que ela é melhor do que aquela tabela escadinha que tem atualmente, mas você, para fazer a lateralização, você não precisava mexer nas correlações. Você poderia pegar os mesmos salários que tem hoje e colocar de forma lateralizada. O fato de colocar de forma lateralizada, pelo que a gente entende ali, o nível superior teve que pagar um preço, que é ter o seu salário achatado, com o aumento das correlações. Mais uma vez, fomos prejudicados. Então, assim, saímos pior do que entramos, por quê? Porque somente em 2026, nosso piso vai ser de R$ 5.215. Vai continuar sendo o pior piso dentre as carreiras de nível superior. E o pior do que isso, estaremos mais distante ainda das outras carreiras. E o nosso teto, que vai para 18.800 e pouco, que teve um aumento de 2.000 e poucos reais no teto, também fica abaixo dos tetos das demais carreiras semelhantes à nossa, né? Tomando por base, por exemplo, o reajuste dado para os professores. Nós hoje nosso teto hoje é de quase 16 mil e o teto do professor titular é 22 mil e pouco. Nós estamos aí a 6 mil e qualquer coisinha distante do teto do nível do professor. Com o reajuste que foi feito agora, os professores vão ter 43% de reajuste no piso, 20 e poucos por cento de reajuste no teto, e o nosso piso vai ficar muito mais distante do piso dos professores, e o nosso teto também vai ficar mais distante, vai ficar mais de R$ 7.000 do teto.
Então, qualquer comparação que você fizer em termos de remuneração, nós estamos perdendo. E isso contando que vai ser em 2026, tá? Esse piso de R$ 5.200 é em 2026. O que é que de prático tem nisso aqui? Nós acabamos que tivemos o agravamento de alguns problemas que a gente tem, que a gente chama de problema estrutural do PCCETAI. A amplitude, que hoje é de 248%, em 2026, com o aumento do teto, vai para 260%. Nós estamos melhorando pouca coisa no teto e não estamos melhorando nada no piso. E esse problema que nós temos hoje de evasão vai ser agravado ainda mais. Quer dizer, estaremos mais distante ainda do que os outros. Ah, mas hoje todo mundo entra no mínimo, com uma especialização, alguns já têm mestrado e tal. Mas não é isso que mede uma carreira. O que mede na carreira é o grau de exigência, é graduação. Então, o servidor com graduação, ele não vai entrar e vai ficar. E mesmo com especialização, 30% de 4.500 é muito baixo. Então, nós continuamos, sim, com problemas sérios estruturais, mesmo depois do reajuste. Essas alterações que tiveram aí têm seu lado positivo para quem está no meio da tabela, não tem efeito prático para quem está no final da tabela. E quem está no início, de 5 anos para trás, vai ter um prejuízo ainda maior, né? Porque o piso dele não vai aumentar, o salário dele não vai aumentar. Tá? Então, a avaliação que a gente faz é que a greve serviu para algumas categorias do PCCETAI, certamente não serviu para o nível superior. O RSC é uma incógnita, o governo sinaliza, vai ter, mas em que base, em que parâmetros que nós vamos ter o RSC? Então, ainda estaremos meio no obscurantismo aí, nesses 180 dias. E de qualquer forma, eu entendo que o campo ainda para discussão da nossa carreira de analista em educação fica aberto, porque nenhum problema estrutural do PCCETAI está sendo tratado. E aí a gente vai fazer valer, no segundo semestre, a promessa do MGI em abrir uma agenda conosco para a gente discutir justamente esses pontos que estão estruturais que estão em aberto, mais do que em aberto, estão sendo agravados nessa negociação, para, dessa forma, propor soluções que, nas nossas soluções que a gente apresenta, passa realmente pela proposta de uma nova estrutura de carreira. Tá? Então, a avaliação que a gente faz é essa. Sairemos pior do que entramos, mesmo com o aumento que vai ter, porque o nosso aumento será menor dentre todos os aumentos das categorias que compõem o PCCETAI e será menor do que os aumentos das categorias de nível superior que foram reestruturadas segundo os parâmetros que o governo disse que faria as reestruturações, mas que, infelizmente, para nós, ele não aplicou esses parâmetros. Tá? Essa é a minha primeira avaliação, e aí a gente abre aí para que as pessoas possam se manifestar. A gente já tinha uma inscrição do Elmo. Acho que eu não sei se ele saiu. Angela, desculpe, eu estava tentando mudar o nome lá em cima, e acabei botando a mãozinha Ah, ali, tá certo, tá tá. bom? É que eu entrei num outro e tem o número do meu apartamento ali, lá de uma Tá reunião bem. de condomínio. Tá bem, Elmo. Eu vi, depois eu vi que não estava mais, tive que conferir. O Felipe Obrigado. se inscreveu. Olá, boa noite a todos. A pergunta é direto para o Paulo, se ele pode falar um pouco mais de o que foi essa reunião com a MGI, o que ele se propõe a ouvir da nossa carreira de analista em educação, se já tem alguma coisa que eles deram alguma sinalização, alguma coisa assim. Muito obrigado. Bom, desde o início a gente tem entrado em contato com o governo para que a gente fosse convidado, fosse chamado para a mesa
o que acabou acontecendo, e depois, posteriormente, fomos desconvidados, e a gente sabe por quais razões, mas desde sempre a gente manteve o contato com o MGI. Toda vez que tem uma rodada, uma mesa de negociação, o que está sendo discutido, o ATEM se manifestou, seja aqui pela plenária, mas principalmente mandando ofícios ao MGI, criticando aquilo que a gente entende como um problema. Nós criticamos, sim, a aglutinação dos cargos, A, B, C e D, por ser inconstitucional, né? Nós, nós criticamos, sim, a mudança das correlações, principalmente a equiparação salarial A e B, C e D, porque iria acabar causando muito mais distorção salarial dentro do PCC-TAI, né? E sempre colocamos essa preocupação de que o ATENS precisava se fazer ouvir, porque nós representamos uma categoria que estava sendo preterida. Essa história de que as outras duas entidades representam o nível superior ficou mais uma vez comprovado ser uma balela, porque qual entidade sindical que leva para uma mesa de negociação o achatamento salarial da entidade que ele representa? Somente essas duas que estão na mesa. Então, claramente, essas duas representam as outras categorias do PCC-TAI, não o nível superior. Haja vista manifestações que foram feitas agora recentemente, as pessoas reconhecendo que com essa negociação o salário da classe D, por exemplo, está no topo dos salários de categorias semelhantes no executivo, enquanto que o salário do nível superior está abaixo. No entanto, elas não concordam em negociar o salário do nível superior, independente dos salários deles. Ou seja, para que leve o salário do nível superior para um patamar equiparado ao salário das outras categorias, é necessário que o salário das outras categorias do PCC-TAI sejam majorados de tal forma que ultrapasse os salários correspondentes por outras carreiras. Então, fica claro a intenção de quem está na mesa. Então, a gente colocou isso, que a gente precisava ser ouvido, e que o nível superior não se sentia representado por essas entidades na mesa. Com base nisso, nós conseguimos uma reunião com o MGI, em que a gente colocou todas essas preocupações nossas de forma presencial na reunião, pontuamos tudo, colocamos os problemas cruciais, estruturais do PCC-TAI, que não resolvem, que não estão sendo resolvidos nessa mesa de negociação, como a correção do piso salarial, como o desenvolvimento continuado, com a distorção altíssima do IQ, baseado meramente na remuneração e não no desenvolvimento profissional, com retorno para a instituição. A preocupação que a gente tem que um plano de carreira, ele além de atender às necessidades e os anseios de uma categoria, ele precisa ser uma ferramenta de gestão, porque ele precisa ter uma via de mão dupla, ele precisa dar retorno para a instituição, né? E pontuamos os nossos principais pontos da nossa proposta, que eles já têm conhecimento, que a gente já tinha encaminhado diversas vezes. Deixamos claro que esse contato nosso não era para intervir nessa mesa de negociação em andamento, porque entendemos que isso já passou, nós não temos e nem pretendemos tumultuar o processo que está em andamento, pelo contrário, a gente quer que isso acabe logo, para que a gente possa ver o tamanho do estrago e, a partir daí, a gente começar a discutir o que a gente tem de propostas e soluções para os problemas que a gente elencou. E aí, nessa reunião, o José Celso, ele disse que receberia o ATENS num segundo semestre, porque a agenda deles estava muito tumultuada com as diversas mesas que eles estavam em andamento e as que ainda tinham que abrir com o compromisso firmado com as entidades sindicais de resolver essas questões até julho. Então, que para o segundo semestre, passado esse tsunami de reuniões que eles estão tendo agora,
abriria um canal de conversa com o ATENS, para que a gente pudesse colocar na mesa os problemas, discutir as soluções, propor alternativas de construção de saída para isso, e nessas alternativas está claro que está inclusa a nossa proposta de carreira. Então, é isso que a gente tem para o segundo semestre, uma abertura de um canal de conversa, de diálogo, para colocar os problemas que a gente existe e a alternativa para a solução que realmente passa pela nossa proposta. Tá? Paulo, a gente tem aqui um comentário, primeiro, dá muito boas-vindas aí para o pessoal do IF, tem bastante gente aqui dos IFs. Ontem nós tivemos uma reunião com um grupo dos institutos e foi muito interessante, e estão aqui hoje, né, entendendo mais da nossa proposta, da nossa luta do ATENS. E tem aqui um comentário, o Paulo, da Luciana: quais as chances que nós temos de melhorar a nossa condição? Eu não vejo muito interesse do governo em fazer isso. Do contrário, já teria dado algum sinal. E também a Carla está pedindo para você explicar o que é STEP. Tá, então vamos lá. Qual que é a chance do governo a isso? O governo, desde a primeira reunião que nós tivemos lá em 2023, a ministra Steph falou que a intenção seria corrigir as distorções que existem hoje no serviço público. Todas as reestruturações que eles fizeram, eles privilegiaram as carreiras de nível superior. Teve entidade que pleiteou uma correlação de 70%, 80% do nível médio com nível superior, e o governo simplesmente ignorou e manteve os 45%, não chega a 50% que existe hoje, a diferença do salário de um para o outro. Então, tudo que o governo fez em termos de reestruturação de carreira foi valorizando o nível superior. E ele colocou alguns parâmetros para que fizesse essas reestruturações. Parâmetros esses que estão alinhados, estão em conformidade com as nossas diretrizes de carreira. Eu até brinquei com o José Celso na reunião que de duas uma, ou nós bebíamos da mesma fonte quando eles elaboraram as diretrizes lá da reestruturação das carreiras dele, ou ele usou o nosso plano, a nossa proposta, como uma referência também, porque a nossa proposta é anterior e tem praticamente os mesmos parâmetros, né? As mesmas diretrizes. Então, o que aconteceu de fato no PCCETAI? O PCCETAI, como todo mundo sabe e continua sendo, é o ponto fora da curva. As entidades que estão à mesa discutindo com o governo, representam as categorias que não é a do nível superior. Nós somos uma categoria muito grande, o conjunto de categorias muito grande. Então, claro que isso pesa. Num primeiro momento, o governo até entendeu que o que estava sendo colocado na mesa era a proposta, inclusive, do nível superior, porque alguns colegas de nível superior da classe E fazem parte lá, estão na mesa lá. Só que nós deixamos claro que não, em que pese essas pessoas estarem lá, elas não falam pelo nível superior, justamente por esse argumento que eu trouxe. Como é que você vai propor um achatamento salarial de uma categoria? Não tem lógica. Então, assim, perspectiva para mudar isso, eu vejo que o governo tem um problema de gestão para resolver e que vai aprofundar, que é a evasão dos novos servidores nas instituições federais de ensino, universidades e institutos federais. E isso ele só vai resolver se ele mexer no piso. Para ele mexer no piso, ele tem que mexer em toda a estrutura. Tá? Não tem como ser diferente. Tá? Isso é fácil? Claro que não é fácil. Mas a gente vai sim sentar com o governo e vai começar essa discussão. Vai ser para 2025? Não. 2026? Não sei. Vamos evoluir. Mas quem sabe, pelo menos que seja para a próxima negociação de 2027 em diante, a gente já não esteja na nossa
com a nossa estrutura de carreira pronta para ser implantada, tá? Então, assim, eu vejo que o governo tem sim, que a gente tem sim espaço para discutir isso, não dentro do PCCETAI. O PCCETAI, o governo não tem o menor interesse em investir no PCCETAI. Por quê? Como o próprio pessoal da mesa lá já falou, da mesa das entidades sindicais já falou, o nível médio já está dentro do padrão das outras carreiras de nível médio do serviço público. E eles são nível de apoio, nível médio, 150 mil pessoas. O governo não vai dar um aumento diferenciado para essa turma, e com isso o nível superior fica prejudicado. E ele tem espaço para dar o aumento diferenciado para o nível superior, porque nós estamos abaixo. Então, só mesmo separando, desvinculando desse PCCETAI, ou fazendo realmente com que essas tabelas sejam totalmente independentes para a gente conseguir fazer essa correção, tá? Então, eu vejo espaço, sim, para isso. Em relação ao STEP, o STEP é aquela diferença que tem entre um padrão de vencimento e outro. Hoje, quando quem está no E412 para ir para o E413, ele vai aumentar 3,9%, que é um STEP, é um padrão a mais. O STEP é o degrau, é a diferença. E ele vai passar para 4% em 2025 e 4,6% a partir de abril de 2026. Lembrando que agora, né, Paulo, se for essa proposta que está na mesa, se for aprovada, acordada, assinada, nós passamos a ter 16 níveis e não, ou melhor, 19 níveis e não mais 16, né? Então, fica um pouco mais comprido aí Na essa verdade, impacto. na verdade, se você olhar a tabela, hoje são 19 padrões. Você tem 16 padrões, do 1 ao 16, no nível de capacitação 1. Aí você aumenta um padrão, você tem 16 no nível de capacitação 2, aumenta mais um, você tem 16 no nível de capacitação 3, e aumenta mais um, tem 16 no nível de capacitação 4. O 19 nada mais é do que pegar essas quatro fileirinhas e juntar tudo numa só. Então, o E416 corresponde ao 19º padrão na tabela da classe E. Tá? Então, vai ser feito isso, por exemplo. Quem está no E216, ele vai para o padrão 17. Quem está no E316 vai para o padrão 18. Quem está no E416 vai para o padrão 19. Então, é só você pegar ali a tabela que tem lá atual e coloca e você numerar ali de 1 a 19, você vai ver os novos padrões. Aí, sabe onde você está, você vai estar naquele novo padrão que está sendo colocado. Tá? Compacta, né? O que vai Aquelas 1, fazer 2, 3, 4, vai pegar aquelas vai quatro tabelinhas lá e vai juntar numa só. juntar numa Então, o só. E416, ele é o 19º padrão, se você pegar do 1 até o final. Deixa eu te passar aqui, a Celi, ou Iseli, está perguntando sobre a redução do interstício da progressão por mérito, né? Continua a avaliação de desempenho, de 18 para 12 meses. Eu acho que tem outra pergunta também sobre qual a proposta para o salário base, o piso, né? Acabou a greve. Peraí. Ok? Tá. Bom, repete aí para mim, por favor, que o som me atrapalhou aqui. Tá. Então, são duas questões, porque está falando na estrutura da tabela, né? E aproveitando a questão do interstício da progressão, que vai reduzir para 12 meses, como que vai se acontecer isso, e também sobre qual é a proposta de salário base para o nível superior que o ATENS apresenta. Tá, então vamos lá. O interstício. Normalmente, toda alteração que se tem é daqui para frente. Então, você pega na situação que você está agora e é daqui para frente. O que não está claro ainda, não vi esse detalhamento em lugar nenhum, e eu acho que isso ainda não foi colocado de forma clara, e como a gente não está na mesa, não tem como a gente pescar isso na reunião,
como é que se dará isso? Por exemplo, quem já fez as 3 capacitações? A pessoa entrou, tem 6 anos de universidade, mas já fez as 3 capacitações, tem 8 anos, já fez as 3 capacitações. Ela estaria, por exemplo, no E4, 8 ou 10. Essas pessoas, elas têm direito a continuar com a capacitação para poder acelerar, porque agora, daqui para frente, a cada 5 anos, pode fazer uma capacitação e acelerar. Não está claro isso, ainda não foi colocado esse nível de detalhamento. Então, a gente ainda não sabe, tá? Como é que vai ser feito isso. Em relação à nossa proposta, a gente tem como parâmetro um piso e um teto de 10 a 20 salários mínimos. É isso que a gente quer. Claro que isso é quando a gente tiver já em condições de negociação, é um outro nível. Para implementar agora, a gente precisa ter, no mínimo, o que está sendo discutido e dado para as outras carreiras de nível superior, como ciência e tecnologia, como o IBAMA e tudo mais, que está na faixa que varia aí entre 10, 11 mil reais o piso e 21, 22 mil reais o teto, né? Então, seria essa o que a gente tinha de proposta inicial para esse momento, né? Então, nesse nível que a gente entende. Melhorar, você vê que há uma preocupação, é interessante que, se você olhar hoje, qual que é a preocupação que está sendo colocada na mesa de negociação? A melhora do teto. Precisamos melhorar o teto, vamos aumentar o STEP para melhorar o teto. Ótimo, para mim é ótimo, eu sou E416. Quanto mais aumentar o teto, para mim é melhor. Mas aumentar o teto hoje não aumenta 1 centavo no piso. Na estrutura atual, que é aquela estruturinha de escadinha que a gente tem, e era uma questão única ali, se você aumentasse o teto, você aumentaria para todo mundo no nível superior, porque a gente estaria numa sequência de juros sobre juros ali, que a gente brinca, né, de step sobre step. Então, se você aumenta 0,1% numa tabela que existe hoje, que é essa matriz única lá de escada, o piso do E tem aumento e o teto do E tem aumento. Na tabela lateralizada, como está sendo proposta agora, se você aumenta o step, o piso não tem nenhum centavo de aumento. Vai ter só o teto. Então, nós teremos, com esse 0,1, nós vamos ter próximo de 1,9, não chega a R$ 2 o aumento no teto. Mas o piso aumenta a 0. Por isso que eu falo que piora a situação, a nossa situação, melhora um pouquinho para o piso, para o teto, e piora muito para o piso, que vai ter 0 de aumento. Ou seja, o piso nosso vai ter simplesmente 9% em 25 e 5% em 26. É isso que vai ter. Deixa eu te passar aqui os comentários da Luciana, que está aqui no chat. A Luciana começa perguntando se você não acha que não existe interesse desse governo, nem anteriormente, nem de qualquer governo, de melhorar a nossa carreira, porque, no fundo, a intenção é que, no futuro, tudo seja terceirizado e a carreira seja só do magistério. É uma pergunta. Mas deixa eu continuar, porque depois ela comenta também. Mas, Paulo, se o governo quisesse fazer isso, porque você estava falando da mesa, da conversa com o MGI, ele já não poderia ter separado a discussão agora? 2027 pode ser um governo de extrema direita ou direita, não que este que está aí seja de esquerda, longe disso. Mas nós sabemos que governos neoliberais declaradamente querem reduzir o Estado. Eles não querem melhorar a condição de servidor, eles querem sucatear para as pessoas se demitirem. Então, esses comentários da Luciana sobre o avanço, né, das conversas. Uhum. Tá, eu vou começar, Luciana, para não falar que eu discordar totalmente de você, eu vou começar concordando com você com a última observação sua. Realmente, se a gente tiver em 2027 um governo de direita, neoliberal ou de extrema direita, nós vamos ter os mesmos problemas que a gente teve até agora, durante os outros 2 últimos governos, Temer e Bolsonaro,
para qualquer coisa de reajuste, tá? A luta passa a ser de sobrevivência, e não de melhoria. Isso é claro. Por isso que a gente precisa pensar muito, e eu vejo muito discursos e falas de alguns colegas que acham que a gente deveria ter mais, e realmente a gente deveria ter tido mais nesse governo até agora, de colocar em risco essa situação, da gente perder um governo minimamente progressista. Claro que esse governo nosso não é de esquerda, ele é centro-esquerda, pouquinha coisa só, mas você está certo, se a gente tiver um governo de direita ou extrema-direita, a nossa briga vai ser outra. Mas por que o governo não fez isso agora? Simples. O governo, inclusive foi a fala do MGI que eu contestei lá. Não, o governo está discutindo o que está sendo proposto pelos sindicatos. E é isso. O que o sindicato levou na mesa? O achatamento do nível superior. Foi isso que eles levaram. E por que ele não brigou, não bateu de frente? Porque teve pressão dos sindicatos que estão na mesa para essa proposta. Nós conseguimos, eu acredito que realmente a gente conseguiu levar para o governo que essa posição dos sindicatos não é majoritária e não é legítima para a categoria do nível superior. Nós levamos para o governo a nossa preocupação com as equiparações salariais. Criticamos as correlações. E, de certa forma, o governo que em tese saíra do GT lá com a posição e uma concordância com a equiparação salarial, ele voltou atrás, ele voltou nessa decisão quando ele apresentou as equiparações escalonadas. Não era o que a gente queria, mas também ele mostrou a preocupação. O governo não deu mais para o nível superior simplesmente porque os sindicatos não pediram. Tá? Se você analisar friamente a proposta, o que o governo está fazendo, ele está atendendo o que o sindicato pediu. Então, é por isso que eu vejo que nós temos sim um espaço, e o governo não ia brigar com uma proposta que o sindicato colocou na mesa. Ele pode até não concordar e não ceder tudo que o sindicato pediu, porque ele fala assim, olha, peraí, aí já é demais também, né? A gente vê aí discursos de representantes de federação aí falando que o nível superior e o nível médio executam exatamente a mesma coisa e tem que ganhar o mesmo salário. Mas quando fala para o nível C ganhar o salário do nível deles, essas pessoas não concordam. Então, é cada um buscando o seu, tá? E, infelizmente, aliás, aqui vai um parênteses, a melhor das coisas que eu vi nessa greve, nessa mesma negociação, foi a declaração e o reconhecimento do MGI que nós somos uma categoria, que o PCCETAI é uma carreira, um plano guarda-chuva que abrigam 5 categorias. Isso está no texto do governo, falando que ele beneficiou as categorias que ganham menos e tal. Na verdade, então, aí vem uma outra crítica. O governo usou o PCCETAI como um microsistema dentro do serviço público. Ele fez ali, segundo ele falou que iria fazer, né, diminuir as distorções, ele fez isso dentro do PCCETAI, só que com viés errado. Ao invés de ele diminuir as distorções entre as carreiras afins, ele diminuiu distorções entre carreiras que não têm os mesmos requisitos. Tá? Então, ele acabou aumentando essa distorção. Mas o lado positivo é que eles nos reconhecem como uma categoria. O nível superior é uma categoria. Passa aqui para o Antônio, da UFBA, né? O Antônio Milheiro está com a mãozinha levantada. Olá, pessoal. Minha fala é breve. Eu vou trazer alguma coisa que já há algum tempo eu tive a oportunidade de mencionar. Todas essas questões tratadas por Paulo, sem dúvida, estão colocadas e acho que é por aí mesmo. Enfim, são questões imediatas.
eu sinto, Paulo, a necessidade de nós sairmos de um certo cerco no debate, ah, quando eu não. Acompanhando, por exemplo, o que circula na rede, daquela rede de mensagens, que, enfim, os comentários, nós precisamos talvez desenvolver, construir, qualificar o debate num plano, por exemplo, o que é a universidade. Quer dizer, precisamos entrar na disputa dessa instituição e, para isso, precisamos ter uma concepção do que é a universidade. Não é? Isso não é exatamente essa formulações a respeito do que é a universidade e que a gente vem adotando que seja essa instituição. É, 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 não é exatamente disso que está dependendo para você se reunir no segundo semestre com o governo. Mas eu penso que já tarda não termos construído um grupo. É uma instituição em crise no mundo inteiro. Enfim, quando se formula a questão do que pensa o neoliberalismo, é preciso aprofundar isso, ousar, talvez, formular, sim, análise de conjuntura, não é? Eu vejo que tem colegas refratários a essas considerações de natureza política mais ampla, e eu sinto falta também disso. Mas, especialmente, queria ressaltar a respeito do que é essa universidade, do que é isso que nós chamamos de universidade, porque pensar cargo não é pensar somente o contra-cheque. Não é? Paulo insiste nisso acertadamente. Eu tenho certeza que você compartilha comigo tens a direção, essa compreensão, mas talvez precisássemos aí talvez ampliar, aprofundar também essa compreensão do que seja essa instituição, que nós, volto a dizer, nós estamos prensados entre professores e os outros e as outras categorias. Se há uma verba total, talvez precisássemos falar, por exemplo, de um percentual a respeito do que ganha o professor. Como alguém já lembrou, na USP é 1 para 1. Por que não? Veja, o percentual, por exemplo, de 61 é muito ruim para nós quando o nosso salário está lá embaixo. Mas por que não pensar em um percentual em cima dos professores? Afinal de contas, é um dinheiro só, é um bolo só. Precisamos disputar a instituição. E, para isso, precisamos estudar a instituição. Era basicamente isso. Eu tenho chamado, talvez, a quem queira aqui pensar, formar um grupo, começar a ler. Tem literatura vasta sobre o assunto. A gente construir esse nosso discurso, elementos para esse discurso. Era isso. Eu concordo plenamente com você, Antônio, e aproveito para complementar a resposta da Luciana, que eu acabei esquecendo. Eram 3, né? Eu só falei de 2. Você está certo, e a gente só vai conseguir chegar nisso quando a gente conseguir desvincular do PCCTAI. Porque essa história e esse engodo que foi dito que a gente é uma categoria única, que a gente é isso, que a gente é aqui, tem que estar todo mundo junto, esse engodo acaba impregnando nas pessoas e impregna também na carreira docente entre os docentes. E aí eu aproveito para responder a Luciana do interesse do governo, se o interesse do governo não é terceirizar. Eu vou dizer, Luciana, que para o nível superior, não. Prova disso é que esse governo está fazendo concurso. Ele está abrindo, está fazendo concurso. E esse governo tem uma preocupação com essa parte que eu falo, que é de gestão das universidades. E quem participa da gestão das universidades somos nós, junto com os professores, mas somos nós. Tá? Todas as categorias trabalham, tudo bem, todas trabalham, todas têm a sua função, mas, assim, hoje a memória, a organização, tudo está na mão muito mais dos profissionais de nível superior. E o governo não tem a intenção de perder essa memória. Por isso, nessa conversa que a gente tem, existe essa preocupação de que os servidores que entram, e hoje praticamente quem entra é do nível E,
é de nível superior. Alguns cargos do nível D, poucos, que ainda são feitos concursos, e, se não me engano, só um único cargo do nível C, cuja tendência, se realmente fizer a racionalização, é que ele vire cargo de nível médio, técnico, ou até mesmo de nível superior a sua contratação. Mas, enfim, o foco total é no nível superior, nas carreiras de nível superior. Tá? Então, nas carreiras de nível superior, não há essa preocupação do governo em terceirizar no momento. É claro que a gente sempre fala isso em tese, porque nós temos uma série de cargos, de profissões e tudo mais, porque a gente trabalha em instituições que são verdadeiros municípios, né? Diferente de quem trabalha no ciências de tecnologia. Você tem um perfil de profissional que trabalha ali. Você vai na saúde, você tem um perfil de profissional que trabalha ali. Você vai na previdência, você tem um perfil de profissional que trabalha ali. Agora, você vai nas universidades, nós temos uma gama de profissionais que trabalham, porque a gente administra verdadeiras cidades, né? Nós temos instituições maiores do que a grande maioria dos municípios do país, né? Instituições que abrigam 50 mil pessoas entre docentes, técnicos, discentes e a comunidade. Então, a gente tem essa diferença em relação às outras categorias que a gente precisa tratar, tá? Mas, assim, o governo tem, sim, interesse em valorizar o nível superior. Tenho convicção disso. Tem muitos comentários aqui no chat, Paulo. A Wilza está com a mão levantada, mas deixa eu só, porque ficou uma coisa aqui para trás, que é uma pergunta, né? Você acha que esse período, que eu acho que é o de greve, a pergunta é da Carla, da UFRN, você acha que esse período favoreceu o ATENS na medida em que o ATENS conseguiu abrir o diálogo diretamente com o MGI? E também tem um pedido aqui para você falar um pouco mais sobre os aposentados, a situação dos aposentados, como que fica daqui para frente essa carreira, né, essa proposta e tal. Só para complementar aqui, eu passo já para você. O Fernando Anthony está dizendo que os TNS precisam entender que o PCCETAI é uma âncora, mais ou menos o que o Antônio falou, que nos prende, enquanto os outros níveis usam o nível E para se alavancar. Inclusive, é necessária a conscientização no sentido de ampliarmos nossa base, filiações, enfim, temos muita luta ainda. Depois eu leio aqui o restante, mas tem essas duas questões aí. O que você acha do período, né, e dos aposentados? Tá, em relação ao período, claro que se a gente tivesse sentando à mesa, para a gente seria melhor. A gente estaria efetivamente defendendo as nossas ideias, né? O que a gente fez foi aproveitar o que a gente tem, tá? Então, me perguntaram uma vez se eu estaria torcendo pelo fracasso da negociação. E eu falei que não, porque eu também pago boleto, eu preciso também de reajuste salarial. Agora, o fracasso estava dado, à medida que a pauta que foi apresentada foi essa, de achatamento do nível superior. Então, você não precisa torcer para dar errado, está dando errado, né? Ah, vai melhorar com o reajuste? Vai, mas melhoraria também, independente dessa greve, da forma como foi. O que a gente vai ter que fazer a avaliação depois é quem efetivamente ganhou com essa negociação e com essa greve. Tá? Então, Carlos, o que a gente tem feito é procurar esses espaços, né? E mostrar que nem tudo que está sendo colocado lá é vontade da categoria. Tendo um peso quando você atrela salários de uma categoria a outra, ao salário de outra, né? Sempre vai ser um problema, tá? E quem foi o outro que falou? Desculpa, mas eu não anotei aqui. A Graça quer saber sobre aposentados. Ah, sobre os aposentados. Bom, Graça, sobre os aposentados, infelizmente só vai para os aposentados o que for de reajuste. O que não for de reajuste não vai. RSC, em princípio, não deve ir, tá?
se bem que a gente não sabe exatamente o que vai virar, vem a ser esse RSC que vai ser discutido. Então, o que vem para aposentado, o reposicionamento ali na tabela é direto, não tem problema, mas capacitação não vem, por motivos óbvios, aposentado não faz capacitação. Então, o que virá para aposentado, infelizmente, somente os reajustes que são os menores até agora. O aumento do STEP vai para aposentado também, porque significa reajuste. E o que a gente está lutando é que o per capita saúde ele torne-se um benefício e não mais um ressarcimento. Isso é uma questão que está colocada na outra mesa, que o governo ficou de olhar, mas que nessa mesa específica não está sendo tratada. Essa é uma pauta geral de todas as carreiras, né, de todas as entidades. Então, o que pode vir no futuro, alguma coisa, seria a ampliação do seguro-saúde para todo mundo, que esse sim pega aposentado. Tá? A Wilza estava inscrita. Eu acabei desligando, porque o Paulo ia falar uma coisa que eu já estava querendo falar. O Paulo tem muita propriedade para falar nisso, né? Mas eu queria responder ao. Porque tem muita gente perguntando, né, Samuel? Eu acho muito fantástico isso. Eu estou muito feliz por isso também, né? Mas o que a gente tem que entender é o seguinte: a gente está querendo movimentar, né, todas as pessoas e a nossa carreira é uma coisa que a gente quer muito, muito. Mas a gente só vai conseguir se todos nós estivermos a fim de fazer isso. Mas uma coisa muito importante que a gente tem que dizer aqui, né? E foi muito interessante, né? Com a Michelle, o grupo de Santa Catarina, né? Tava o grupo muito bom, inclusive. É dizer que se a gente só vai conseguir tudo isso se nós estivermos juntos. E isso é uma coisa que a gente só vai conseguir se a gente ficar aqui, junto, um com o outro, tá bom? E eu digo sempre que não é fácil viver essa relação de estar junto. Não é fácil, não. Mas nós somos capazes disso. Nós estamos aqui há 19 anos, né, pô? Já trabalhando isso. E a gente vai conseguir viver isso. Muito obrigada. Obrigada, Wilza. Entusiasmo, né? Antes de mais nada. Eu vou ler aqui uma outra pergunta, Paulo, e, na verdade, é um questionamento um pouco mais amplo, e começa, Paulo, com essa vinculação dos rendimentos dos outros níveis ao rendimento dos TNS, como você vê as dificuldades que enfrentaremos para avançarmos na estruturação da nossa carreira, uma vez que, se aumentar o nosso salário base, automaticamente aumentará o valor pago aos outros níveis? O governo irá esbarrar no orçamento, pois terá que elevar muito a folha de pagamento. Não, numa eventual discussão de uma outra carreira, da nossa carreira, não tem qualquer vinculação com o PCCTAR, não tem qualquer vinculação com esses itens amarrados aí, essas correlações, tá? Não tem vinculação alguma. Tá? E mesmo se a gente ainda não conseguir de imediato, de pronto, a nossa carreira, a nossa pauta, numa mesa de negociação com o governo, será acabar com essa amarração, essa vinculação, que inclusive é ilegal, tá? Você ficar vinculando um salário ao outro. Eu entendo que essa vinculação ela vai valer para essa reestruturação agora. Dificilmente isso vai no corpo da lei, porque se ela for no corpo da lei, nós vamos questionar a constitucionalidade disso, tá? Então, assim, a disputa é muito mais política, tá? Muito mais política do que técnica e legal. Agora,
a gente reavendo o nosso registro, que eu repito, nós vamos reaver o nosso registro. A fala do governo reconhecendo o nível E como uma categoria, ela é determinante nessa questão do cancelamento do nosso registro, que foi justamente a alegação de que a gente não poderia ser não poderia dissociar, porque a gente fazia parte de uma categoria única. Então, se o próprio governo já reconhece, faltava só ele reconhecer isso, porque o TCU, a AGU, a AGU não, o TCU, o STF, o TST, né, a Justiça do Trabalho, todos já falavam isso. Faltava só o Executivo, e o Executivo já falou que nós somos 5 categorias. Então, não tem como a gente não reaver, mais cedo ou mais tarde, esse nosso registro. Seguramente, numa próxima mesa de negociação, a gente já vai estar com o registro na mão. Então, mesmo que a gente continue uma negociação dentro do PCCTAI, nós não vamos admitir essa questão da vinculação de uma categoria em relação à outra. Que todos tenham os seus ganhos. Isso é justo, que todos tenham os seus ganhos. Agora, quem tem que saber o orçamento e o valor a ser destinado para resolver um problema que tem de gestão é o próprio governo. Tá? O impacto financeiro ele não é meramente no impacto do reajuste da tabela. O governo tem que saber o que ele perde em não conseguir repor seus quadros. O governo tem que saber quanto custa um concurso que você chama o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e ninguém assume, e você perde, tem que fazer outro concurso. O governo é quem tem que saber disso. Isso vai para além de um custo financeiro direto do orçamento. Isso tem um custo da máquina. Tá? Então, assim, a gente tem muita confiança que a gente vai negociar isso, tá? E eu não fico muito preocupado com essa vinculação. Mesmo dentro do PCCTAI, numa negociação futura, isso tende a... Se a gente tiver à mesa, se a gente já tiver com o nosso registro, isso fatalmente vai ser derrubado. A Diana está inscrita para fazer uma pergunta. Diana, pode falar. Som. Agora que eu vi que era você. Abre o microfone, está fechado. Boa noite a todos e todas. Então, Paulo, eu gostaria de ver assim, qual a possibilidade da gente estar protagonizando esse processo do reconhecimento por competência do RSC, né? De qual forma a gente poderia já manifestar alguma solução, alguma indicação de participação do ATENS nesse processo, porque provavelmente a gente não vai estar sentado à mesa, mas a gente já poderia antecipar, né? E fazer as nossas colocações desse ponto de vista do nível E, né? Porque o STEP pouco avança para quem já está no fim de carreira, mesmo essa questão do interstício também. Outra coisa que eu acho que a gente poderia, não sei se há ainda margem para isso, que essa ampliação dos 4 steps, ela fosse efetivamente real para nós. Será que isso ainda é possível para ampliar um pouco a perspectiva de progressão, né, para quem... São essas questões, assim, de qual forma que a gente poderia fazer um manifesto que pudesse intervir, né, nessas últimas soluções aí que estão sendo negociadas. Na nossa proposta, a gente tem lá um caminho para o desenvolvimento que a gente chamou de trilha de desenvolvimento, que não é exatamente o RSC, né? Mas que tem certa similaridade com o RSC. Porque a ideia é você... O RSC é você mudar o percentual da titulação que você recebe hoje, né? Indo para o percentual seguinte. A nossa proposta é outra estrutura, a trilha de desenvolvimento, é um sistema de pontuação que você vai mudando dentro da tabela, tendo as promoções dentro da tabela, as progressões, né?
A gente pode, sim, acho que a gente vai ter que fazer uma análise crítica do que vai ser colocado nessa mesa, né? Infelizmente, a gente também não está na Comissão Nacional de Supervisão da Carreira, a gente não faz parte, não tem assento lá também, né? O que não quer dizer que se a gente conseguir, não consiga dar as nossas, o que a gente pensa sobre, né? Assim como a gente fez nas propostas. Esse é um tema que nós vamos discutir, provavelmente vai levar isso para o GT de carreira, para que possa ser debatido e a gente estudar. A gente precisa muito ter uma preocupação qual que é a linha que vai ser dada pelo governo, pelo MGI, dentro desse tema, né? Mas sim, você tem razão, acho que a gente precisa pensar numa forma de, pelo menos, opinar, né, e dizer. Eu tenho uma preocupação que as pessoas estão achando que vai ser oba-oba. Tem muita gente achando que não, é quase que um automático. O governo dando RSC, quem já tem mestrado já vai ganhar como doutorado. Então, tem tudo isso. Se isso é uma coisa que vem do histórico da pessoa, se ele vem daqui para frente, né? Então, vamos deixar a coisa clara. A carreira nos IFES já tem esse RSC, porque... Não, só o EBTT, só a carreira dos professores. Ah, Os sim. técnicos, não. Os professores têm o EBTT, o magistério superior não tem, só quem Pois tem é. são os Não, então, EBTTs. e o EBTT é por tempo ou é por alguns critérios? Tem De, critérios, né? Tem os critérios lá de pontuação, né? é. Eu Provavelmente confesso que eu não... deve seguir o mesmo modelo, né? É complicado porque o EBTT é uma carreira docente, É, tem o tripé lá do ensino, da pesquisa, né? Da extensão e tudo mais. A nossa carreira, com os nossos cargos dentro da instituição, eles estão bem mais diversos do uhum. que o tripé do ensino, pesquisa e extensão. Nós temos o pessoal da parte Gestão. administrativa, da gestão e tudo mais. Então, ele tem que ser pontuado, ele tem que ser criado critérios para todos os segmentos, né? Então, o EBTT, ele não tá, do EBTT não atinge todos. Por isso que a gente precisa ver qual que é essa linha que vai ser dada, né? Mas sim, eu concordo com você, a gente tem que pensar nisso. Deixa eu passar aqui mais algumas perguntas também. O pessoal já estava comentando aqui sobre a questão do PTT, que cada instituição, mas tem uma regra geral, né? Porque tem uma comissão também centralizada que define os critérios e aí cada instituição faz a sua norma, né? Por causa da autonomia universitária. Deixa eu só entrar aqui a pergunta. O Atens, o Emílio da UFT, quer saber, o Atens foi convidado recentemente para uma mesa do MEC. Que mesa é essa e o que ela abrange? Ele disse que viu no Instagram, mas não é exatamente isso, Não, né? na verdade É, não é uma mesa, né? O Atens, como diversas outras entidades, manifestou interesse em participar, indicar nomes para compor o Conselho Nacional de Educação, tá? E o que saiu, né, recentemente foi uma portaria do MEC, indicando quais as entidades poderiam ou podem indicar nomes para que seja submetido à análise do MEC e, posteriormente, encaminhado para a Presidência da República para indicar membros para participar do Conselho Nacional de Educação. Existem duas câmaras, a Câmara de Educação Básica e a Câmara de Educação Superior. Cada uma dessas entidades pode indicar até 3 nomes para compor essas câmaras, né, para que seja submetido, então, a análise do MEC, como eu falei, posteriormente encaminhado para a Presidência da República, e é o presidente quem vai escolher, e deve escolher 13 nomes, 13 novos conselheiros para o Conselho Nacional de Educação. Então, é isso que foi discutido.
O Atens se manifestou interessado nisso e foi convidado, então, foi convidado não, e foi então indicado na comissão para que fosse feita essa indicação, tá? Então, não é uma mesa, tá? Preciso deixar claro que às vezes são tantas as mesas, mesa setorial, mesa específica, mesa geral e tal, e surgiu essa ação que é importante, que mostra um reconhecimento do Atens como uma entidade ligada à educação, né? Então, isso é importante, tá? É aquilo que eu falei, a gente ocupa todos os espaços que nos é permitido ocupar, né? Aquilo que a gente é colocado para fora, a gente não aceita fácil também, não. Fica brigando, esperneando, para que voltemos para o local, que nos é de direito. Paulo, duas questões aqui bem essenciais. O que falta para trazer o pessoal dos IEFs e o que falta para obtermos a carta sindical? Tá. Vou começar por último, a carta sindical. Como eu já disse várias vezes, nós já cumprimos toda a nossa trajetória técnica e jurídica possível, ganhamos todas as decisões, tudo. O último que faltava saiu agora, que foi o reconhecimento do próprio MGI de que somos categoria. Então, o que que falta agora? Falta simplesmente o Ministério do Trabalho nos devolver a carta, né? Nós temos processos lá que está em recurso, nós temos desses processo na Justiça do Trabalho também que está em recursos, não do reconhecimento, mas da efetivação do registro. Então, assim, são questões que fogem agora da nossa alçada, não está mais sob o nosso domínio, nós estamos esperando acontecer. E quando eu falo estamos esperando acontecer, é o seguinte, que a bola está com o outro. Nós estamos esperando que o outro tome a posição. Tá? Então, o que falta hoje é o Ministério do Trabalho simplesmente nos devolver a carta, reconhecer que houve um erro lá atrás, quando ela foi cancelada, que o argumento não se sustenta, foi um argumento falacioso, que a gente até hoje não entende por que ele foi aceito, e depois de ter sido negado em 42 pedidos de impugnação, ele foi rechaçado e depois foi acatado. Então, não nos interessa agora saber o porquê do que foi acatado. Interessa saber que esse argumento não se sustenta mais e tem que nos devolver esse registro, né? Esse é um ponto. O outro questionamento foi, me ajuda aí, Ângela. Os IEFs, o que Os está faltando? IEFs. Os IEFs também a gente precisa romper aguardar uma questão, aí sim, é uma questão de legalidade. Nós já cumprimos todos os ritos para que o Atens tenha os IEFs na sua base, e ele virá para a nossa base, tá? Só que a gente precisa esperar uma questão também desse rito processual. Nós estamos esperando a questão do registro aí, que tem que resolver essa questão do registro também. Mas a partir da hora que a gente já tiver discutindo a nossa carreira, tá? Por estarmos discutindo justamente a carreira da classe E, e todos fazem parte da classe E, aí fica liberado digamos aí, a ponte para que todos venham para cá. Internamente, para o Aten Sindicato Nacional, a gente já resolveu isso e já tomou essa decisão, tá? O que a gente espera um pouco mais é que a gente não pode atropelar as questões jurídicas. Nós temos um processo na justiça que está tramitando e tal, que a gente precisa que esse processo finalize para não causar ruídos, tá? Então é isso. Vocês, todos dos institutos, estarão, eu já considero que estão todos na nossa base e a gente trabalha como se já estivessem todos na nossa base. Nós já temos, inclusive, alguns filiados, tá? Mas, assim, para o rigor da lei, e a gente tem feito muito no rigor da lei, a gente tem esperado um pouco mais algumas coisas, porque a gente sabe as forças que a gente está lidando, né? Que a gente não menospreza nenhuma força, e a gente sabe que tudo que a gente ganhou até agora, porque a gente cumpriu rigorosamente o que manda a lei. Por isso que a gente ganhou em todas as instâncias, ganhou todas as decisões e continuaremos ganhando, tá?
Então, muito em breve, estaremos nós com o nosso registro, discutindo a nossa carreira com os institutos todos filiados ao ATENS. Muito bem. Perguntas aqui. Duas questões. O reconhecimento do IMGI, que você falou, né, que já foi também sedimentado pelo IMGI, e o superior é uma carreira. O Elson, da UFC, está perguntando se isso é um documento. E o Gustavo está dizendo, você fala de classe E. Temos alguns cargos que não são de nível superior no E. Então, esses cargos, como ficariam em relação a ATENS? Aí ele pergunta em outra questão, e esses cargos são aqueles de condutores com exigência de nível médio ou até fundamental? Vou já colocar aqui a pergunta da Célia. Você já esclareceu em outras plenárias com a carta sindical, o nível pode ser filiado a outro sindicato, entendeu? Entendi. Então, vamos lá. A classe E, ela tem o pessoal do nível superior e tem os marítimos também. É o que a gente chama de provimentos derivados, né? O marítimo não devia estar na classe E, mas está. O nosso sindicato, ele é claro, ele é o sindicato dos ocupantes de cargos de nível superior, tá? Então, a gente fazendo quem vem para cá, a gente fala classe E, até mesmo porque eu acho que se você somar todos os marítimos hoje dentro do PCCTAR, eu acho que não chega a 15, 20 pessoas. É muito pouco. São 7 cargos, mas acho que tem muito pouca gente, eu acho que quase todos muitos já são aposentados, enfim. Realmente eu não tenho esse volume é muito baixo, tá, de pessoas, tá? Mas, em tese, quem vem para cá é o pessoal do ocupante de cargo de nível superior. Isso está bem claro na nossa descrição da base, tá? Havendo a carta do nível superior, a base do nível superior das instituições federais de ensino, ela passa a ser do ATENS. As pessoas podem se filiar em qualquer sindicato que queiram, desde que elas queiram e que o outro sindicato as aceite, ela pode se filiar em qualquer sindicato. Uma coisa é filiação, outra coisa é representação. Agora, a representação da base, essa é de um sindicato que tem isso no seu registro lá. Daí a importância do registro, a gente nunca negou isso. Então, estando o ATENS com a carta e por ser um sindicato específico, ele prevalece sobre os sindicatos generalistas. O que é isso? Por sermos um sindicato só dos técnicos de nível superior das instituições federais, ele tem prevalência sobre os sindicatos que representam todas as categorias das instituições federais, e principalmente aqueles que, além disso, representam outras categorias que não fazem parte das instituições federais, tá? Então, sim, com o registro na mão, a base é do ATENS, tá? Quem responde pela categoria passa a ser o ATENS, tá? O Tinha Gustavo mais? complementou aqui que tem 140 marítimos, viu? 140, né? É, Ó, nativos e inativos. inativos. É um número baixo, e não é por isso, é porque a nossa base é específica de ocupantes de cargo de nível superior. Os marítimos não são cargos de nível superior, tá? Isso. Que aí tem a ver com o requisito de ingresso, né? Não Isso. exatamente. Eles foram colocados porque são muito especializados, né? Então não tinha mesmo onde colocar. Eu acho que foi essa questão quando vieram para o PCCTAI. Gente, nós não temos mais perguntas, tá? Não tem mais nem pergunta no chat, ninguém inscrito aqui. Paulo, acho que podemos ir encaminhando para o final, né? Eu queria lembrar que nós recentemente
fizemos uma campanha pelas redes sociais para filiação aqui para a OTENS, né, para as pessoas virem, conhecer, se filiarem, e nós continuamos com essa campanha, nós e a diretoria, nós temos discutido essa necessidade, né, nós continuamos precisando fortalecer a nossa base, justamente por esses caminhos que nós precisamos chegar no governo para defender a nossa carreira, conseguir reaver a nossa carta sindical, e isso tudo depende também da força da categoria, do tamanho dessa categoria, para que a gente possa, né, superior das universidades. Então, é muito importante que a gente conte com quem é filiado para também fazer o convencimento para que novos filiados possam vir agregar, possam vir trabalhar junto com a gente, né, defender, discutir, tem espaço para todo mundo. Nós acompanhamos, né, toda essa questão de greve, de discussão da carreira, de PCCETAI, e é normal, né, a gente vai ver um descrédito dos nossos colegas TNS, mesmo os que estavam acompanhando a greve da FASUP, a gente já começou a ver esse impacto, né? Essa forma que as pessoas, que os TNS, que os nossos colegas de nível superior estão agora se dando conta de que, como o Paulo começou fazendo a apresentação dele, né? Nós estamos saindo desta greve pior do que nós entramos, e em 2026 estaremos pior ainda. E é isso que a gente precisa esclarecer, porque o PCCETAI, ele não vai trazer mais nada, ele não tem mais saída. Quanto mais cedo nós conseguirmos fazer a nossa carreira, vir para analista em educação, né, que hoje a gente nem falou tanto da carreira nova, mas é isso que está na mesa para o nível superior. É importante que a gente saiba que, logicamente, né, a gente tem que acompanhar o que está acontecendo dentro do PCCETAI, porque não tem como ser uma ruptura de um dia para o outro. A gente vai ter uma fase de transição ainda dentro do PCCETAI e precisamos estar ativos, né? E precisamos estar participativos, né? E interferindo, como a gente vem fazendo, conseguindo reunião no Ministério, mandando ofício para tudo que é lado. O Paulo falou, e eu acho que teve uma pergunta sobre a Comissão Nacional de Supervisão da Carreira. Nós mandamos ofício, é o MEC que cedia, né, essa comissão. Essa comissão ela foi formulada em 2005, e na portaria de formação, de criação da comissão, ela cita as entidades que têm assento na comissão. Essa é a comissão que é a superior das CIS, daquelas comissões internas de supervisão que cada universidade formou, né, designou quando foi implantado o PCCETAI. A CNSC ela só foi reativada agora justamente por causa do GT Reestruturação, e nós não estamos lá porque nós não existíamos quando essa comissão foi designada por portaria. O MEC fez ouvidos moucos, né? Disse que não poderia nos dar assento porque nós não estávamos na portaria. Ora, quem nasceu primeiro, né? Então, daqui a um pouco a gente vai conseguir, né, gente? Porque aí é uma questão realmente de persistência, mas isso é importante que se diga. Nós interferimos, sim, nessas decisões sobre o nível superior e vamos conseguir a nossa carreira, e para isso a gente precisa trazer gente, precisa contar com as novas filiações e a atividade, a participação, como aqui nessa plenária, como nas outras plenárias, que a gente sempre teve uma participação bastante ampla, e é isso que faz o sindicato, né? O sindicato não é a diretoria, o sindicato não é assessoria jurídica, o sindicato é a base determina e as demandas que a gente conta
para poder dar os rumos, os caminhos e as estratégias que a gente pode seguir, tá bem? Então, a nossa campanha de filiação persiste e continua ainda vigente, tá? Paulo, você vai falar, né? Não, só para responder aqui o Elcio, ele colocou que ele já tinha feito essa intervenção no chat e eu vi agora se existe, se esse reconhecimento do MGI está em algum documento, né? Reconhecimento da categoria está em algum documento. Olha, documento formal, eu acredito até que pode até existir, mas está naquele documento de divulgação que o MGI fez quando ele apresentou a proposta na mesa. E está na fala da ministra Esther, quando ela justificou a proposta que foi apresentada para o PCCTAI. Mas, mais do que isso, tem o reconhecimento tácito do governo, que antes eles tinham muito cuidado e zelo em não falar dessa forma, e dessa vez eles já viram que não tem mais como fugir. Somos categorias diferentes, né? E isso já está bem claro, tá? E a sua sugestão de que a gente faça encontros nas instituições, como foi feito ali no passado, nós devemos sim fazer essas rodadas. Hoje a gente tem a facilidade de ter essa ferramenta, né? Mas não está excluída a participação e a gente fazer as visitas nas instituições. Basta as entidades organizarem, a gente fechar aí uma agenda compatível e a gente vai nas instituições tirar dúvidas, esclarecer, apresentar para alguns, detalhar para outros que já têm um conhecimento inicial, enfim, fazer um nivelamento de tudo que a gente está discutindo. Muito provavelmente isso vai ser intensificado no segundo semestre, quando a gente abrir esse canal com o MGI, tá? Isso deve ser intensificado. Eu acho que já deu, acho que foi tudo, né? Ou tem mais alguma coisa que ficou? Acho que foi tudo, sim. Tem muitos comentários também, o pessoal já trouxe muitas informações sobre outros pontos, né, que no decorrer aqui das falas, mas eu acho que de perguntas a gente conseguiu elucidar, né, conseguiu responder tudo que estava aí, e fica com uma fala final para você, então, Paulo. Não, então, assim, agradecer a presença de todos e de todas aqui. Mais uma vez conseguimos chegar a bastante pessoas, reiterar a necessidade da gente estar junto do Atens, que ficou comprovado mais uma vez que por dentro das entidades que existem hoje, dentro dessa estrutura que tem hoje, o nível superior vai ser sempre a bucha de canhão aí, vai ser sempre a categoria prejudicada, né? Então a gente precisa tomar as rédeas disso, a gente precisa ser protagonista. Existe hoje uma proposta que foi muito bem discutida, elaborada e tudo, mas não é uma proposta fechada em si, é uma proposta que está sendo colocada como um pontapé inicial, muito provavelmente numa eventual discussão com o governo. Vamos ter várias questões a serem discutidas, detalhadas, que serão debatidas de volta com a categoria com a nossa categoria. Então, o que a gente pede é o empenho de todos, né? Eu acho que passado essa greve agora, passado esse movimento agora, as pessoas realmente façam uma análise isenta do que aconteceu e consigam enxergar que quem mais uma vez saiu prejudicado foi a categoria de nível superior e que a gente não pode mais permitir que isso aconteça, tá? Eu acho que já deu essa história de que você tem que entrar para defender uma proposta para evitar um prejuízo maior, isso já passou. Isso já não devia nem ter acontecido da vez passada. Mas como tem muitas pessoas que são novas e que não conheceram o passado, não viveram o passado e não tiveram acesso às informações que a gente tem do histórico aí que a gente tem, eu acho que dessa vez as pessoas tomaram essa consciência. Não dá mais para acreditar nas outras entidades, não dá mais para acreditar que o PCCTAI tem saída. Ele não tem saída. O PCCTAI está em ritmo acelerado rumo ao fundo do poço.
ele não se sustenta. Essas reestruturações que estão sendo feitas aí agora vão esticar alguma coisinha aqui, outra ali, mas, mais uma vez, não resolve o problema estrutural, não resolve o problema de gestão, não resolve o problema de quem está no início da carreira, não resolve o problema de aposentado, não resolve o problema de quem está no final da carreira, enfim. Ilude aqueles que acham que estão no meio da carreira que vão ter algum ganho sustentável. Não vai ter. Tá? Vai ter um ganho efêmero ali no momento, mas que depois que cair a ficha, que continuamos com o pior piso e o pior teto, as pessoas precisam entender que precisa sair dessa zona de conforto e buscar ser protagonista da própria história. O Atenas está aí para isso, para ser a ferramenta para a classe E se torne os técnicos, os analistas em educação, que sejam protagonistas das suas próprias demandas, né, e que lutem por si, porque outros não estão fazendo por nós. Tá? Muito obrigado a todos e meu boa noite já antecipado aí. A nossa live vai para o YouTube, no canal do Atens. Amanhã já deve estar disponível, então podem passar para os colegas que não puderam estar aqui. Muito obrigada a todos, boa noite a todas e todos.